Oi, pessoas! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que realmente importa aos 20 anos. Só para contextualizar, eu sou a Letícia e eu tenho 20 anos. Então, eu vim aqui contribuir com os meus centavos sobre o que eu acho que vai ser realmente essencial, o que realmente importa para os próximos 10 anos de vida, para a próxima década. Tópico 1. Esse é só o começo. Então, eu acho que quando a gente tá nessa fase, acabamos de sair ali da adolescência, somos jovens adultos, quase jovens adultos, entra muito uma pressão de, meu Deus, quem eu sou, com o que eu vou trabalhar, eu preciso casar, eu preciso de um namorado, o que vão pensar de mim, preciso ter a minha vida resolvida. Eu acho que essa é a maior ansiedade do jovem na casa dos seus 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que é muito importante para mim, para você que está assistindo esse vídeo e tem 20 e poucos anos, ter essa ideia de que é só o começo, cara. Tipo assim, um dia atrás a gente era criança, tava brincando, aí depois a gente começou, né, a ter um celular, enfim, ter acesso à internet, né? A nossa geração foi criada no meio virtual, então comparação a todo momento, e você sabe da vida de 1 milhão de pessoas. Então, calma, sabe? Eu acho que a questão é, respira. Esse é só o começo. E não adianta ficar se comparando, eu acho que é um papo muito batido, né? Muito tipo, ai, todo mundo fala sobre isso. Mas quando você aplica na sua vida, quando você tá lá rolando o Instagram, o TikTok, e pensa, meu Deus, eu estou me comparando com fulana de tal, com ciclano, isso não tá me fazendo bem. Ter essa consciência, essa autoconsciência é muito importante. E pra gente desenvolver essa autoconsciência, é necessário que se repita 1, 2, 10, 100 vezes, quantas vezes forem necessárias, para você ter muito bem consolidado que esse é só o começo, não se compare. Segundo tópico, combo de saúde. Não é porque a gente tem 20 e poucos anos, muita energia, posso viver à base do energético e virar noites trabalhando, virar noites em festas e etc. Não é porque nós somos jovens que nós somos invencíveis. Então é muito importante já, desde o início, né, da nossa vida adulta, que a gente começa a ter mais liberdade, a gente começa a trabalhar, a ter dinheiro para fazer as coisas que nós queremos, sem precisar depender de outras pessoas. É muito importante termos atitudes que vão construir uma vida saudável, uma vida com saúde, uma vida longeva. Então, classificar alguns pontos aqui que eu acho principais. Eu acho que todos são principais, não tem como falar de um mais importante do que o outro, então não vai estar em ordem de importância. Vamos lá. Sono. Em média, 8 horas por dia. Tem algumas pessoas que vão precisar de mais horas de sono e algumas que vão precisar de menos. Mas a regra de ouro, 8 horas. Um sono limpo. Então, você tem que fazer uma higiene do sono antes de dormir. O que isso significa? Não ter luz acesa no quarto, não ter televisão, não mexer no celular. Então, quando você for dormir, faz um chazinho, lê um livro, ou simplesmente fica ali deitado na cama. Uma coisa muito legal é escrever. Antes de você dormir, escreve tudo o que te preocupa, o que você tem que fazer no dia seguinte, porque isso alivia a carga mental. Então você vai dormir muito mais tranquilo. Outro ponto importante, alimentação, né? Batido também, acho que você sabe muito bem o que eu quero dizer, com ter uma alimentação saudável. Penso muito também na questão de imunidade, eu comecei a tomar um shot de imunidade, que não é muito gostoso, mas que faz muito bem para a questão de imunidade. Então, se você é uma pessoa que passa mal com muita frequência, pensar em formas de melhorar, enfim, as suas vitaminas, a sua saúde no geral, né? Todos esses tópicos que eu tô falando vão melhorar a sua saúde. Mas pensar talvez em ir no médico, olhar sua quantidade de vitaminas, às vezes tomar um suplemento se for necessário. Outro ponto muito importante, atividade física. Você também sabe o que eu quero dizer com isso. Todo mundo fala, então assim, muito batido, mas você precisa se exercitar. Massa muscular é uma das coisas mais importantes para ter uma vida saudável a longo prazo, para você conseguir ter uma vida funcional, para você não ter problema de coluna, não ter problema, enfim, no pescoço, né? Porque a gente olha muito pro celular assim. Então a chance de você ter
um problema no pescoço, que vai ir para a coluna, é muito alta. Você não ter problema também na parte inferior do corpo, né, nas pernas, se você trabalha muito sentado, você precisa se movimentar. Você sabe disso. E é melhor você olhar em perfis médicos e pessoas que são da área falando sobre isso do que comigo. Porém, estou falando aí que é importante. Outra coisa também que é super importante, bons relacionamentos. Já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm relacionamentos longevos, saudáveis e que agregam na vida, né, que pessoas que te tragam paz, que te tragam apoio, que você confia, são muito importantes para ter uma vida feliz a longo prazo. Terceiro tópico. Evite burnout. Nessa vida a gente está assumindo muitas responsabilidades. Às vezes você pode estar fazendo uma faculdade, você pode ter começado num novo trabalho, pode estar, enfim, criando uma empresa, pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo. É importante você ter noção de que essa fase dos 20 anos é uma fase de construção, então tem que correr atrás, tem que se arriscar, né? De certo modo, avaliando o grau de risco. Então, obviamente, você não vai fazer coisas muito arriscadas, como se lançar de um lugar alto sem uma corda te prendendo, você não vai fazer isso. Mas assumir riscos de forma controlada, eu diria que é a cereja do bolo, assim, é o que você deve ter em mente. Então, apesar da gente estar nessa fase de construção, de assumir muitas responsabilidades, é importante não pirar, não ter um burnout, não ficar com depressão, com uma ansiedade em níveis estratosféricos. Questão que eu não falei no tópico de saúde. Fazer terapia ajuda muito em questão de ansiedade, se você tá num momento mais depressivo da vida. Eu já tive depressão, sei que é uma bosta, sei que é tipo assim... Eu considero uma das piores doenças do mundo, porque é uma doença silenciosa e que mata a pessoa de uma forma... Nossa, eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, às vezes eu vou ser censurada, né? De uma forma muito... Assim, na maior parte dos casos, de uma forma gradual e muito dolorosa. Então, assim, você precisa cuidar da sua saúde, fazer uma terapia e tomar cuidado com essa questão de assumir responsabilidades e burnout, caso você não queira ficar deprimido, porque depressão é a doença do século. Acho que é o terceiro ponto. Esse vídeo tá sendo meio sem roteiro, não sei se vocês repararam. Terceiro ponto, viver mais offline. Então, né, a gente cresceu, nossa geração cresceu numa época de redes sociais, comparação a todo momento, dopamina fácil. Então a gente precisa ir pro meio do mato, ficar um pouquinho desconectado do mundo, não acompanhar 300 pessoas que são mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes, mais do que você, porque isso não faz bem pra sua cabeça, não faz bem pra sua saúde mental. Então, viver um pouco mais simples, sabe? Tá ali almoçando, não mexer no celular, você foi no banheiro também, não mexer no celular. Assim que você acordar, o celular não ser a primeira coisa que você faz. A primeira coisa que você deveria fazer é abrir a sua janela para entrar a luz natural, beber água, às vezes um shot, né, de imunidade, igual eu comentei. Quando você vai dormir também, às vezes ler um livro, escrever no seu caderninho e não pegar no celular. Eu acho que, assim, nós estamos muito viciados, é um vício crônico e generalizado. Então, é um desafio muito grande fazer esse desmame de telas. Mas é muito importante. Então, fica a sugestão de viver no simples, estar mais presentes nos momentos, porque é daí que virá o sentido da vida. A gente fica pensando muito, né? E qual o sentido da vida? Né? Enfim, filosofando muito. Talvez seja só estar presente. Esteja em olhar para a natureza, escutar o passarinho cantando, olhar nos olhos da pessoa que você está conversando e realmente prestar atenção. Então, nesses pequenos detalhes que a gente vai deixando passar, desatenção, né? A gente também está com uma crise crônica de atenção por causa das redes sociais. A pessoa não, né? A gente, eu, você, nós, não conseguimos prestar atenção por muito tempo, sustentar a atenção, isso é bizarro. Então é isso, fazer um treino, uma meditação, se você estiver disposto a lidar com o desconforto, porque meditar não é fácil, é muito difícil. Então, ficar um pouco em silêncio
Acontecem várias coisas assim, né? Recentemente eu tava cozinhando com uma amiga minha e a gente não podia colocar música porque tinha uma outra pessoa trabalhando numa sala perto. E ela falou, nossa, é tão ruim cozinhar sem escutar música. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, é um desconforto pequeno, sabe? É você cozinhar com som ambiente. Porque a gente não gosta de escutar os nossos próprios pensamentos, porque a nossa cabeça tá sempre a 1000 por hora e isso cansa. Então, quando você coloca uma música, um filme, algo pra te distrair, acaba que os pensamentos cessam um pouco. Mas isso, você tá se distraindo. Você não tá lidando com o verdadeiro problema que tá aqui. Agora eu esqueci qual que é o quarto ponto, galera. Eu acho que esse vídeo vai encerrar por aqui, deixa eu pensar. Outro tópico que eu lembrei, eu já nem sei qual que é. Eu tinha pensado em 5, mas eu tô na dúvida agora. Outro tópico muito importante, finanças. Você, com seus 20 e poucos anos, deveria pensar nas suas finanças. Eu acho que as 3 coisas mais importantes. Ganhar mais, gastar menos, investir com mais sabedoria e assertividade. Então, a ideia é reduzir passivos. Se você não precisa comprar um carro, uma moto agora, não compre. Se não é extremamente essencial para você trabalhar, enfim, não compre. Se você pode morar com seus pais por mais um tempo, dá uma segurada, porque você morando ali com a sua família, ou às vezes dividindo aluguel com um amigo, com namorada, enfim, você economiza muito do que você morar sozinho, ter que assumir às vezes um aluguel ou um financiamento nesse momento da vida. Eu acho que quanto é porque aí você precisa começar a assistir mais vídeos de investimento, que aí você vai ver que quanto mais cedo e maiores os seus aportes e investimentos, maior vai ser a sua rentabilidade, os seus investimentos vão crescer com juros compostos. Dá uma pesquisada nisso. Reduzir passivo, já falei, ganhar mais. Se profissionalizar, investir, pegar o seu dinheiro e ao invés de comprar um carro, uma moto, financiar um apartamento, agora, nesse início, até os 20, 25 anos, assim, você tá começando ainda, tá engatinhando na carreira profissional, pegar esse dinheiro que sobra, né, que você compraria uma moto, um carro, um passivo, uma casa, enfim. Não tô falando que comprar casa ou que comprar carro não seja bom, tá, galera? Não me entendam mal, eu também quero ter um apartamento, quero ter uma casa própria, mas nesse momento da vida não é o ideal. Então, pegar esse dinheiro que sobra, que você poderia comprar passivos e investir em si mesmo. O que isso quer dizer? Enfim, que seja fazer uma faculdade, fazer um curso, montar um negócio, se profissionalizar naquilo que você quer seguir. Porque todo mundo, eu, você, enfim, todas as pessoas, seres humanos nessa terra, precisam trabalhar com alguma coisa para ganhar dinheiro. Até os herdeiros precisam, né, enfim, gerir o patrimônio. Então, isso também é um trabalho. Dado que você escolheu o trabalho que você quer agora, não precisa ser o trabalho do resto da sua vida. Você pode fazer uma transição profissional, tá tudo bem. Mas esse trabalho de agora, se tornar o melhor naquilo, se tornar referência na área, aumentar os seus ganhos com aquilo, obviamente sem passar a perna em ninguém, sem usar de meios ilegais, e ao mesmo tempo pegar essa renda que está crescendo e investir em ativos, que seria... Eita, deu um barulhinho aqui, eu tô no meio do mato, deu um barulhinho, assustei. Investir, assim, aí depende do seu perfil de risco, já é um papo mais avançado, que tem muitas coisas para serem explicadas, mas pegar esse dinheiro e investir em algo que vai te render pelo menos a inflação. Então, o seu poder de compra não vai ser corroído ao longo do tempo. Esse é o maior problema de você guardar o dinheiro embaixo do colchão, é que aquele dinheiro vai perder valor ao longo dos anos. É muito melhor ele estar investido que seja numa caixinha de algum banco virtual, ou no CDB, ou no Tesouro Direto, ou se você tiver um perfil um pouco mais moderado, em ações, fundos de investimento, debêntures, LCA, LCI, CRI, CRA. Tem muito... No exterior dá para investir em outras moedas, em dólar, em euro, investir em ouro também, né, commodities. Então, é um papo muito, muito extenso. E caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso trazer vídeos falando sobre isso. Eu vou começar a trabalhar como planejadora financeira, então caso você tenha interesse em me contratar, também pode deixar aqui embaixo ou entrar em contato comigo por alguma rede social. Planejamento financeiro, eu acho que também é o básico, assim, é você saber quanto você ganha, quanto você gasta e começar a investir. Eu acho que são esses 3 tópicos. E caso você tenha dívidas, quitar as suas dívidas antes de investir, é muito importante. Então, planejamento financeiro pessoal também é uma coisa muito importante de você saber desde agora. Era pra gente ter sido ensinado sobre isso na escola, no ensino fundamental.
mas não nos ensinaram, então a gente tem que correr atrás do prejuízo. Tinha mais um tópico, mas eu esqueci, galera, perdão, assim, é um vídeo muito, livre, leve e solto. Eu não sei se foram 5 tópicos. Peço perdão, mas é um prazer voltar para o YouTube. Vou tentar gravar mais vídeos, tô um pouquinho sumida. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse papo de 20 anos. Eu vi vários vídeos de pessoas falando sobre conselhos que eu queria ter escutado na casa dos 20. Geralmente são pessoas que já estão com 30 anos, ou próximo dos 30, ou tem mais de 30. E eu tô aqui com os meus míseros 20 anos, vindo trazer uma contribuição de centavos, que é basicamente a perspectiva que eu tenho sobre a minha vida nesse momento. Então, outra coisa muito importante também, né, papo de amiga, assim, olhe muito o seu ambiente. As pessoas que convivem com você, os lugares que você frequenta, as ideias que você acha legal. Então, a sua vida vai ser moldada com base nas pessoas que você conversa, com base nas ideias que o seu grupo social, né, o Wesley Delanogari gosta muito de usar esse conceito que é de um livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas eu esqueci o termo também, gente, desculpa, eu vou colocar aqui, provavelmente na edição, mas de grupos, né, são grupos sociais, tem um termo específico. Ai, perdão, gente, desculpa. Mas, enfim, é porque vão vindo coisas na minha cabeça, mas às vezes a gente esquece porque somos seres humanos. Mas é aquilo, né? Você precisa pensar que, meu Deus, eu sou aquele velho ditado, né? Eu sou a média das pessoas com que você mais convive. Eu sou a pessoa eu sou a média das pessoas que eu mais convivo. Vídeo sem edição é assim mesmo. Então, é isso, pense muito no seu ambiente e pense também na sua imagem pessoal, que eu acho que é outro ponto muito importante, que é como você quer que as pessoas te enxerguem. Eu era muito desleixada, assim, andava com qualquer roupa, não pensava muito na imagem que eu queria passar. Hoje eu já penso um pouquinho mais nisso, agora eu não tô muito arrumada, assim, tô com uma blusa... Eu tô condizente pro ambiente que eu estou, né? Eu estou trabalhando em um voluntariado em um parque nacional, então eu estou aqui com a minha blusinha, que eu tô no meio do mato, literalmente. Mas quando você, enfim, tá num ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, ou tá fazendo um estágio, tá na própria faculdade, é muito importante que você pense que as pessoas vão te enxergar, né? Primeiro elas te olham, depois elas te escutam, depois elas te entendem. Então, a forma como você se veste, como você se porta, como você fala, diz muito. Então, às vezes, você perde uma oportunidade porque você tava de chinelo e shorts. Entendeu? Eu tava, enfim, com uma blusa que não tá condizente com o ambiente que você tá. Não tô falando que você precisa mudar o seu estilo radicalmente, andar de terno, andar de, enfim, escarpão, mas olhar para o ambiente que você está e se vestir de acordo, se comportar de acordo, usar a linguagem que aquele ambiente exige. Então, se você tá num ambiente formal, você não vai ficar falando gíria, você não vai ficar falando palavrão, porque simplesmente não faz sentido, não é condizente. Então, acho que é isso, são os meus conselhos, assim. Se vocês não concordarem, também comenta aqui embaixo. Estou aqui para escutar dúvidas, críticas, sugestões. E é isso. Enfim, beijos. Até o próximo vídeo. E perdão, assim, pela confusão. Essa sou eu, muito espontânea. Vamos colocar aí, muito espontânea. Tchau.